A história do melhoramento genético tem início desde que o homem tomou conhecimento sobre agricultura e domesticação de animais, estabelecendo cruzamentos que implicam características de maior qualidade para o homem, como aumento da produtividade, e seu desenvolvimento progrediu ao longo da história humana, especialmente ao longo do século XX. No Brasil, desde o início do século XXI, houve um avanço notável na área de melhoramento genético animal, que se demonstrou como grande campo de pesquisa nacional, especialmente aquele relacionado à genética molecular, bem como o desenvolvimento de novas características de interesse econômico podem vir a ser inseridas na avaliação genética de bovinos. Quanto à agricultura, pode ser verificado que existem diversos grupos de pesquisa e programas espalhados pelo país atualmente, e abrangem tanto a temática que aborda economias locais, como a questão da cana-de-açúcar, cultura bem instalada no interior do estado de São Paulo, assim como o desenvolvimento de pesquisa na área ambiental, no que se refere ao melhoramento genético florestal. Além disso, as técnicas de melhoramento genético permitem que se cultive espécies que originalmente não se adequariam a determinados ambientes, como o tropical ou o temperado. Para isso, se valendo de métodos passíveis de serem considerados sustentáveis. Todavia, quando se realiza abordagens de melhoramento genético em seres humanos, ocorrem diversos impasses, especialmente relacionados ao campo da ética. Ao contrário do que muitos podem pensar, melhoramento genético não consiste em editar o DNA de um organismo. Na verdade, são realizados dois processos, cruzamento e seleção, alternadamente. Vamos usar como exemplo a criação dos mini pigs, suínos modificados para serem menores e adotados como animais de estimação. Então, nesse caso, a característica desejada é o tamanho reduzido. Num grupo de suínos, chamado de F0, escolhem-se os menores machos e as menores fêmeas, construindo a FS, com a qual se faz o cruzamento. Diversos fatores causam a variação intrínseca na população, como epistasia, pleiotropia, mutação, recombinação e a influência ambiental. E por isso, a prole herdará as características dos pais em proporções diferentes. Então, novamente, é feita a seleção dos indivíduos mais diminutos e o cruzamento se repete. Esse mecanismo potencializa o ganho de seleção, fazendo com que o caráter se intensifique cumulativamente a cada nova geração, e ao final de vários ciclos obtém-se o resultado desejado, indivíduos com tamanho bem reduzido. Na grande maioria das vezes são desejadas múltiplas características, o que torna essa atividade mais difícil, porque além de apresentar características favoráveis, os indivíduos devem reunir a maior quantidade delas. O método utilizado para a piscicultura comercial, por muitas vezes, é diferente do utilizado para o melhoramento genético de animais de pesquisa. Em geral, a aquicultura comercial busca, através do melhoramento genético, características vantajosas à comercialização, como velocidade de crescimento, carne mais apreciada, comportamento, taxa de fertilidade, dentre outras. Já o uso de peixes como organismo modelo, como o conhecido zebrafish, visa, pelo melhoramento genético, alcançar características viáveis à pesquisa, como estabilidade genética, isogenia, endogamia, poliploidia, além de haploidia. Em programas de melhoramento genético de peixes, algumas ferramentas podem ser utilizadas, destacando seleção, cruzamento, hibridização e manipulação cromossômica. A hibridização tem sido comum na tentativa de controle reprodutivo, a partir do cruzamento entre espécies com sistemas cromossômicos sexuais diferentes. Já a manipulação cromossômica em peixes é praticável devido à facilidade com que os gametas desses animais podem ser manipulados e fertilizados artificialmente. Algumas dessas facilidades são fecundação externa, alta fecundidade, diferenciação sexual controlável e intervalo entre gerações, contribuindo com programas de melhoramento genético, principalmente por meio da repetição maciça de material genético superior, a androgênese e ginogênese, e da formação de organismos geneticamente superiores com carga genética aumentada, a poliploidia. Produção animal é definida como melhoramento da qualidade da carne, leite, lã e melhoramento de animais domésticos e animais de competição. O fenótipo resulta da ação conjunta das forças de origem genética e ambiente. Níveis altos de produção só podem ser alcançados pelo melhoramento simultâneo da competição genética dos animais e das condições ambientes da criação, aumentando a herdabilidade pelo aumento do efeito genético. Portanto, é necessário procurar equilibrar a parte genética com as condições ambientais de exploração animal. Entre os aspectos limitantes ao desenvolvimento pecuário brasileiro destacam-se os seguintes: a baixa disponibilidade de forragens de boa qualidade, a alta incidência de doenças infecciosas, parasitas e nutricionais, entraves provocados pela temperatura e umidade elevadas, escassez de leguminosas nas pastagens, comercialização, processamento e armazenamento insatisfatório dos produtos de origem animal e de insumos,
condições precárias de transporte, sistema fundiário obsoleto, práticas tradicionais de cada região, insuficiência de capital para implementar inovações, déficit de trabalho, escassez de tecnologia gerada ou, pelo menos, testada sob condições locais e base educacional insatisfatória dos usuários potenciais da tecnologia. A grande importância econômica da pecuária de corte nacional norteia a necessidade de maximizar a eficiência do sistema de produção, com base nas mudanças socioeconômicas que vêm ocorrendo no mundo. O processo para identificação de animais com maior potencial genético para características desejáveis de qualidade de carne, como a área de olho do lombo, o peso da desmama, peso após um ano e maciez, por meio de análise de marcadores moleculares específicos. A Embrapa, gado de corte, a GenePlus, consultoria agropecuária, e o produtor possui um programa Embrapa de melhoramento de gado de corte, o qual é um programa de melhoramento genético cuja estrutura de funcionamento envolve um atendimento personalizado ao criador, ou seja, uma assessoria direta ao produtor de gado de corte na utilização dos recursos genéticos disponíveis no seu rebanho, considerando as características do seu sistema de produção e seus objetivos de seleção. Os criadores de gado preocupam-se com o tipo ou aparência do animal, o qual determina o valor econômico quando os animais são vendidos para a reprodução. A seleção de vacas a serem mantidas no rebanho pode ser baseada na produção de leite prevista para a próxima lactação, chamada de capacidade provável de produção, ou por uma estimativa da sua superioridade genética para a produção de leite. Já as características de interesse são associadas à facilidade de ordenho, temperamento, produção de leite e seus componentes, como gordura, proteína e sólidos, e ainda a conformação corporal das vacas associada à produção, sanidade e longevidade. Estudos sobre a raça Gir leiteiro são de grande relevância para a pecuária nacional, porque, além de excelente produtividade de leite, oferece maior tolerância ao calor, doenças e parasitas tropicais. Por essa razão, há um Programa Nacional de Melhoramento do Gir leiteiro, realizado pela Embrapa. Apesar do grande potencial brasileiro para a produção de carne de ovinos e caprinos, ainda não se consegue atender à demanda interna. Um dos motivos é a ineficiência do sistema de produção, com o abate de animais em idades avançadas, sem padronização e com baixa taxa de melhoramento genético de caprinos e ovinos. Com isso, o desafio do mercado em ascensão é a qualidade de carcaça, resultando na reduzida competitividade com o produto de origem externa. Sendo assim, as características de interesse são peso ao nascimento, peso à desmama, peso ao abate, peso da carcaça, fertilidade, idade do primeiro parto, produção total de leite e diâmetro da fibra de lã. A Embrapa possui um centro de inteligência em mercado de caprinos e ovinos, um observatório que reúne informações estatísticas e de mercados sobre as cadeias produtivas de caprinos e ovinos, tais como o efetivo de rebanhos, produção de carne, leite e lã no Brasil e no mundo, volumes de exportações e importações, cotações da carne e do leite e dos principais insumos do sistema de produção, custos de produção, número de estabelecimentos rurais e agroindústrias especializadas em produtos de origem caprina e ovina. No Brasil, o maior polo de produção de caprinos e ovinos se dá na região Nordeste. Em 1970, foi introduzido o teste de progênio, que consiste o início do programa de melhoramento genético de suínos brasileiros. O mercado atual aprecia que se desenvolva suínos com carne diferenciada, apresentando baixo teor de gordura, assim como valor agregado para uma maior competição nas exportações. Isso está sendo chamado de suíno light. Os genes de maior importância da indústria suína são, principalmente, aqueles que controlam a acidez da carne e expressam a gordura intramuscular. As características avaliadas para a seleção de suínos são, além das citadas, linha de Uberi, conformação, temperamento ou agressividade, rigidez reprodutiva, aprumos, pernas e pés. O mercado mundial de genética avícola de corte é dominado por 3 empresas: a americana Cub Ventures, a Aviagem, alemã, e a Ilba, francesa. Na avicultura de postura, apenas 2 empresas concentram o mercado, a Aviagem e Embridge Genetics. No Brasil, os estudos em genômica iniciaram em 1999, com o objetivo de mapear as características de interesse econômico. São utilizadas linhagens divergentes de corte e postura para identificar marcadores associados a características de crescimento, consumo e composição da carcaça, nas condições brasileiras de clima e manejo, visando a melhoria de rendimento de carcaça, peito e coxa em galinhas. Além disso, visam a integridade óssea em aves, a qual está relacionada com problemas metabólicos e de produção, sendo diretamente associados ao bem-estar animal. O melhoramento vegetal é definido como a ciência de melhorar geneticamente plantas para o benefício da humanidade.
Nesse sentido, o objetivo é a obtenção de bons genótipos, chamado no vocabulário melhorista de cultivares. Entre os tipos de cultivares, inclui a obtenção de linhagens puras, mistura de linhagens puras, clones e híbridos. Os recursos genéticos vegetais representam um reservatório genético, soluções para diversas alterações ambientais, matéria-prima para o desenvolvimento da agricultura. Nikolai Vavilov, no início do século XX, reconheceu a importância da coleta de sementes e organização de coleções. Assim, bancos de germoplasma são bastante comuns e utilizados no melhoramento de plantas. Germoplasmas são unidades de material onde se encontra um princípio que pode crescer, se desenvolver e contém a soma total dos materiais hereditários de uma espécie. Os germoplasmas são também divididos em categorias, como parentes silvestres, linhagens experimentais, cultivares modernas e landraces. O Banco Mundial de Germoplasma fica nas ilhas Svalbard, na Noruega. As sementes são conservadas a 18 graus negativos e podem sobreviver até 20 mil anos. O banco tem capacidade para 4,5 milhões de amostras de sementes. Entre as técnicas mais comuns do melhoramento vegetal surgem a endogamia e a hibridização. A endogamia é muito utilizada para a eliminação de alelos indesejáveis. Entretanto, plantas podem sofrer a depressão por endogamia, diminuição da habilidade de sobrevivência e reprodução, como consequência, sendo que a alfafa, cenoura, milho, cana e eucalipto são as que mais sofrem perda de vigor. Já a hibridização, no melhoramento, é importante tanto no sentido da exploração do vigor híbrido, quanto para promover variabilidade e obter progenes para servir de base para processos de seleção. Nesse sentido, surgem 3 conceitos importantes no vocabulário melhorista: a heterose, a heterobiotiose e a heterose padrão. A heterose, ou vigor híbrido, é definido como a superioridade do híbrido em relação à média dos pais, evidenciado pelo aumento do vigor, da expressão de determinados fenótipos e da intensidade de outros fenômenos fisiológicos, decorrentes do cruzamento entre indivíduos contrastantes. Já a heterobiotiose é definida como superioridade do híbrido em relação ao progenitor de melhor desempenho. Por fim, a heterose padrão é o desempenho do híbrido em relação a uma cultivar padrão. A dificuldade desse método é a quantificação desses caracteres complexos, ramo de estudo da genética quantitativa. A manifestação da heterose é avaliada por fatores como área foliar, desenvolvimento do sistema radicular, altura da planta, rendimento, taxa fotossintética, metabolismo celular, tamanho da célula, tamanho do fruto, número de frutos, cor do fruto e precocidade. No Brasil, o melhoramento genético de plantas é muito importante para garantir a sustentabilidade da agricultura. No caso do milho, em 1940 foi introduzido híbridos duplos, oriundos do cruzamento de 2 híbridos simples, o que dobrou a população por hectares, e em 1990 foram introduzidos os híbridos triplos. Já a cana-de-açúcar possui estratégias para os setores de açúcar e álcool, em termos de políticas energéticas. A soja obteve cultivares adaptados a altas altitudes, sendo o principal produto do agronegócio brasileiro. Além disso, para sua produção no cerrado foram introduzidos alelos que conferem baixa sensibilidade ao fotoperíodo, maturação sexual precoce, adaptação a colheitas mecânicas, resposta à adubação e resistência a doenças. Já as cenouras, por volta de 1980, eram importadas da Europa e América do Norte, e só cresciam em clima frio e seco, o que gerava problemas de cultivo no Brasil, sendo sua produção limitada ao Sudeste e Sul. Por isso, a Embrapa Hortaliças iniciou o programa de melhoramento genético da mesma e o desenvolvimento de cultivares adaptadas a climas chuvosos e quentes. Atualmente, é cultivada em quase todas as regiões brasileiras e a espécie é popularmente conhecida como cenoura brasília. De que forma as técnicas de melhoramento genético interferem na dignidade, integridade e igualdade dos seres humanos no presente e no futuro? Quais os limites e condições que os princípios ético-jurídicos da dignidade humana e da responsabilidade, inclusive no viés da paternidade responsável, podem impor ao melhoramento genético? Muitos estudiosos tendem a discutir que oferta e disponibilização das técnicas de melhoramento genético são nada mais do que o que chamam de uma eugenia de caráter liberal. A eugenia é um termo surgido no século XIX para designar pensamentos que propõem o melhoramento de certas características de forma a selecionar apenas aquelas determinadas como mais desejáveis, e obteve grande repercussão mundial na forma dos ideais e discursos nazistas a partir do período entre guerras. Francis Galton foi um dos que resolveu aplicar a ideia de seleção natural à sociedade. Segundo ele, se a sobrevivência dos mais aptos é que faz a natureza funcionar,
deveriam ser então os considerados mais aptos na sociedade a sobreviver. Como os efeitos da eugenia levaram a cenários racistas e de preconceito constantemente relembrados e marcados na história, consolidou-se resistência por parte de muitos estudiosos em relação ao melhoramento genético, defendendo que essa ideologia não desapareceu, mas apenas se disfarçou com roupagens diferentes em certos contextos em que continua comandando com seus mesmos princípios básicos. Para exemplificar esse argumento, a Decode Genetics com a Islândia e a empresa Autogen com Tonga e com a Tasmânia, que recolocam antigas tentativas de se construir um programa eugênico baseado na regulamentação estatal, agora inclusive com interesses mercadológicos. O desenvolvimento de novas tecnologias permitem cada vez mais alterar características naturais. Além disso, o avanço tão considerável de tecnologias pode tornar muitas vezes e cada vez mais impossível prever os efeitos consequentes do processo de melhoramento. E existem duas espécies de melhoramento genético: o terapêutico, que não implicaria em maiores problemas éticos e jurídicos por ser direcionado a fins curativos e preventivos na área da saúde, relacionando-se a enfermidades tanto de origem genética ou de predisposição genética, e há também o não terapêutico, o qual, por outro lado, objetiva atingir o aperfeiçoamento e seleção de características genéticas conforme a preferência do indivíduo, o que seria a manipulação genética somática, ou dos pais, consistindo na manipulação genética germinal. Por isso, esse é muitas vezes dito como sujeito a agredir a dignidade humana e é a pauta em si das discussões de cunho ético relacionadas ao melhoramento genético e suas tecnologias. Até que ponto as informações do nosso DNA são úteis para a nossa vida diária? Temos conhecimento para lidar com essas informações? Essas informações devem ser confidenciais ou públicas, considerando-se possíveis repercussões nas decisões do cotidiano e no que diz respeito a afetar a vida das pessoas.